aqui quem fala é a professora Érica. Eu espero que vocês estejam bem, se cuidando. Nossa aula hoje de Geografia vai falar sobre a ascensão dos Estados Unidos no cenário internacional, página 84 até 88. Para iniciar, a gente vai falar sobre a localização e a divisão administrativa dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos está localizado na América do Norte, entre o Canadá e o México. O território estadunidense ocupa 22,2% da América e 6,1% das terras emersas do planeta. No sentido leste-oeste, estende-se por 4.500 quilômetros, no sentido norte-sul, 2.500 quilômetros, com 9.833.517 quilômetros quadrados, incluindo o Alasca e o Havaí. É o quarto país mais extenso do globo, depois da Rússia, do Canadá e da China, e é o terceiro mais populoso, com mais de 326 milhões de habitantes em 2017. Essa imagem que está sendo mostrada para vocês é a divisão política dos Estados Unidos. Então, politicamente, os Estados Unidos divide-se em 50 estados autônomos, 49 continentais, incluindo o Alasca, além do Havaí e o Distrito de Colômbia, tá? Então, essa é a divisão política dos Estados Unidos. Aqui a gente vai falar sobre os antecedentes da formação dessa grande potência. Então, o início da formação dos Estados Unidos deu-se no começo do século XVII, quando foram criadas as primeiras colônias europeias estáveis de Jamestown, Virgínia, em 1607, e Nova Amsterdã, que fundada por holandeses em 1614, foi tomada pelos ingleses em 1664, quando passou a se chamar Nova York. Posteriormente, 11 colônias foram fundadas, formando assim as chamadas 13 colônias inglesas. E aí, em 4 de julho de 1776, as 13 colônias inglesas se uniram e se declararam livres do domínio inglês. Após a independência, diversos governos que sucederam no poder, no poder dos Estados Unidos, eles incentivaram a expansão territorial do país em direção ao oeste, que é o que está sendo retratado nessa imagem, né? Expansão territorial dos Estados Unidos para o oeste, né, de 1783 a 1853, que é o que a gente vai dar continuidade aqui, falando sobre essa expansão territorial. Então, a gente vai falar aqui sobre o ato de propriedade rural e o destino manifesto, tá bom? Então, o ato de propriedade rural e a força das ideias do destino manifesto foram importantes para a conquista do oeste. Pelo primeiro, o governo dos Estados Unidos concedia a posse de 160 acres de terra a quem cultivasse por no mínimo 5 anos. Essa lei, instituída em 1862, atraiu imensas ondas de imigrantes europeus, principalmente irlandeses e ingleses, favorecendo o povoamento do interior e a formação de um mercado interno de consumo. A formação desse mercado foi importante para assegurar a industrialização do país, que se desenvolvia a passos largos nos estados do Nordeste. O Destino Manifesto, por sua vez, correspondia a um conjunto de ideias escrita pelo jornalista John Sullivan em 1845, que também tiveram um papel importante na ocupação do Oeste, defendiam que brancos e puritanos eram os eleitos, ou seja, os únicos responsáveis por desenvolver o país a quem Deus havia confiado a missão de criar uma sociedade modelo na América. Assim, considerava que os indígenas eram incapazes de levar essa tarefa adiante, visto que até então ainda não tinham feito. Para os indígenas, a terra era concebida como uma fonte de vida e já para os migrantes e colonos como fonte de lucro. A gente vai ver que o avanço para o oeste, a sua conquista e seu povoamento sofreram resistência de grupos indígenas. Os conquistadores, organizados militarmente e munidos de arma de fogo, realizaram verdadeiros massacres de povos indígenas.
Aqui a gente vai ver que após a conquista do Oeste ou do expansionismo territorial interno, os Estados Unidos dirigiam a sua política externa para regiões fora do seu território, para dar força à presença e à supremacia dos Estados Unidos no continente americano, ou seja, sobre os demais países que buscavam suas independências da Espanha ou de Portugal, como é o caso do Brasil. Em 1823, o então presidente dos Estados Unidos, James Monroe, lançou a doutrina América para os Americanos, que ficou conhecida como a doutrina Monroe. Essa doutrina defendia que os Estados Unidos, em nome de sua segurança, não permitiria que nenhum país europeu estabelecesse domínio sobre qualquer território localizado no continente americano. Nasceu com essa doutrina a tutela dos Estados Unidos sobre os países da América Latina, que consequentemente norteou as relações de dominação entre esses países e os demais países do continente até recentemente. Essa doutrina, de Monroe e o Destino Manifesto serviram, portanto, de pretexto para os Estados Unidos realizarem intervenções diretas e indiretas em países da América Latina, quando seus interesses geopolíticos e econômicos fossem contrariados. A conduta política imperialista dos Estados Unidos na América Latina não se limitou a esses interesses, não se limitou, tá bom, desculpa, a essas intenções, intervenções diretas, eu errei, tá, desculpa. Posteriormente, realizaram intervenções indiretas por meio de fornecimento de arma ou de ações de apoio a opositores políticos internos de governantes de países latino-americanos que se inclinavam para o socialismo ou nacionalismo, ou que ameaçassem, tá, os interesses estadunidenses. A gente vai ver que, além desses antecedentes, somando a existência de grandes reservas de recursos naturais em território estadunidenses e também investimentos em pesquisa científica e tecnológica, tornaram os Estados Unidos uma potência mundial. Em 1840, já era o quinto país do mundo em produção industrial e em 1860 o quarto, em 1870 o segundo e em 1895 ocupava a liderança mundial, competindo com a Alemanha, Reino Unido, Japão, Rússia, França. Atualmente é o país de maior PIB do mundo, possui diversos polos de inovação tecnológica, é a maior potência militar mundial, sua influência econômica e cultural abrange todo o planeta, A sua intensa produção cinematográfica, televisiva, musical exerce influência em hábitos e costumes em todo o mundo, divulgando valores e modos de vida de sua sociedade. Apesar de constituir uma grande potência, os Estados Unidos possuem problemas internos, tá bom? Entre eles a pobreza de parte da população, que depende de ajuda governamental para obter alimentos, e o preconceito, que afeta principalmente negros e hispânicos, tá bom? Nossa aula é essa, eu espero que vocês tenham compreendido. Tchau.